Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. É com muita alegria que mais uma vez iniciamos as nossas reflexões do estudo do livro A Energia Mental e Autocura, do Projeto Espiritizar. E vamos, como sempre, fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para iniciar o nosso estudo dessa noite, que terá como subtema a energia da vontade. Trouxemos aqui uma passagem do livro Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Se há crentes aguardando vida fácil, privilégios e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve correr à conta de si mesmos. Jesus asseverou que teriam aflições, que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta, sem esquecer a recomendação de bom ânimo. Então vamos, diante desse texto, extrair alguns comentários que servirão para introduzir o nosso estudo desta noite. Emmanuel dirige a mensagem para todos nós, sobretudo os espíritas, e, no entanto, de uma forma sutil, ele diz assim, se há crentes aqui não entendamos uma designação exclusiva de nossos irmãos evangélicos. Não. Emmanuel se refere àqueles que acreditam nos ensinos de Jesus, nos evangelhos. E ele diz, se há crentes aguardando vida fácil, privilégios e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve correr à conta de si mesmos. Ou seja, não há no Evangelho promessa de vida fácil, de privilégios para nenhum seguidor de Jesus. E aqui, mais adiante, Emmanuel nos lembra de que o Mestre deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é absolutamente ilusória aquele posicionamento que algumas pessoas têm de acharem de que o fato de estarem envolvidas no esforço, na divulgação, na vivência das orientações dos ensinos de Jesus, elas teriam um privilégio, teriam uma segurança especial. Claro, em relação aos valores espirituais, mas não em relação às circunstâncias que a vida material, no mundo de provas e expiações como é a Terra, e que envolve, por essas características do próprio planeta, a todos nós. Então, no mundo tereis aflições, porque este ainda é o mundo de provas, de expiações. Por outro lado, a garantia de Jesus, que é profundamente verdadeira, é quando ele diz, tende bom ânimo, estejais
revestido de vontade, de coragem, de certeza da harmonização com as leis de Deus, com os objetivos maiores, com a conquista das riquezas imperecíveis que a aquisição de virtudes e de envolvimento no bem e na caridade nos possibilitam. Mas não pensais em que, devido a esses fatos, desfrutais de privilégios especiais. Então, é sobre a energia da vontade que nós vamos fazer alguns comentários nesta noite. Lembrando sempre que nosso objetivo maior é a leitura da obra, né, do livro do Projeto Espiritizar, a Energia Mental e a Autocura, que aqui apenas destacamos algumas passagens que nos chamaram mais atenção. E começa dizendo a nós o seguinte: a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior, que resulta em paz e harmonia interior. A vontade é muito importante para o processo de desenvolvimento interior, que propicia a autorrealização. Iniciando nesse destaque, a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior. É lógico que quando não há essa adesão de sintonia com aspirações, com objetivos maiores, pode-se ter uma vontade viciosa, uma vontade fraca, uma vontade perturbada por vontades alheias à nossa, quer de espíritos encarnados ou desencarnados. Mas para que a nossa vontade ela comece a se estabelecer num campo de firmeza de propósitos, é imprescindível o alinhamento com as leis divinas intencional por parte de nosso espírito, para aí a construção de uma vontade firme e determinada esteja se realizando em nós. E mais adiante acrescenta: a vontade é muito importante para o processo de desenvolvimento interior, que propicia a autorrealização. Nós lembramos aqui, a guisa de sugestão de leitura, na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o grande Leon Denis traz todo um tópico sobre a vontade, elucidando a importância do trabalho de educação, de aprimoramento dela por parte de cada um de nós. É fundamental utilizar a energia da vontade como disciplinadora da energia mental, a fim de superarmos essa forma de viver de forma instintiva, subconsciente. Se quisermos ser pessoas conscientes de nós mesmos, caminhando para um nível mais elevado de consciência. Há também uma outra obra que indicamos muito a leitura a respeito do aprimoramento da nossa vontade. É o livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Logo no segundo capítulo, que ele intitula A Vontade, vai trazer para nós significativos apontamentos sobre o papel que o espírito
exerce na sua própria mente, na mente humana, aonde Emmanuel estabelece 4 departamentos principais nos quais a gerência da nossa vontade deve se impor. Então, ele vai citar o departamento do desejo, que envolve propósitos e aspirações, o departamento da inteligência, que abrange a evolução, o progresso, o departamento da imaginação, que sintetiza ideais e a nossa sensibilidade. E, por fim, o departamento da memória, que funciona como um verdadeiro arquivo. Então, vejamos bem. O gerente desses departamentos é a nossa vontade. E a nossa vontade atua através da nossa mente. A nossa vontade está diretamente associada ao nosso espírito. E atuando na nossa mente, esses 3 departamentos que Emmanuel cita de uma forma educativa, repetindo, departamento do desejo, departamento da inteligência, da imaginação e da memória. Nesses 4 setores, a vontade nossa deve atuar, deve estar conscientemente atuando. É esse o objetivo maior dessas reflexões que nós iremos ter nessa noite. Então, é fundamental utilizar a energia da vontade como disciplinadora da energia mental, a fim de superarmos essa forma de viver de forma instintiva, subconsciente. De fato, nós trazemos do nosso passado reencarnatório todo um campo vasto de vontade viciosa, desvitalizada e submetida a desejos e contingências do mundo material, quando ainda não nos percebíamos como espírito, como individualidade que teria a tarefa de direcionar, de conduzir a vontade nossa através desses departamentos que Emmanuel se refere. Mas então, estabeleceu-se hábitos viciosos, desequilíbrios morais, e tudo isso faz parte do nosso inconsciente, aqui focado como subconsciente, de forma instintiva, aonde se a nossa vontade atual, iluminada e esclarecido o nosso espírito pela doutrina espírita, se ela não atuar, ela acaba se submetendo aos hábitos e condicionamentos antigos, sabotando a própria vontade que o espírito deveria estar exercendo conscientemente na vida atual. O objetivo maior da iluminação espiritual que temos recebido com a doutrina espírita é a educação da vontade e a utilização dela de forma atenta e consciente pelo espírito. A partir do momento que tomamos consciência de nós mesmos, temos a possibilidade de escolher o que queremos para a nossa vida. Isto é, o que nos caracteriza como humanos, a capacidade de consciência e de escolha. Nesse texto, quando inicia dizendo que, a partir do momento que tomamos consciência de nós mesmos, se refere à consciência de espírito
que tem a sua individualidade e a consciência do exercício da vontade em tudo que pensamos, sentimos ou fazemos. Isto é o que nos caracteriza como humanos, a capacidade de consciência e de escolha, de não estarmos agindo por automatismos, por atitudes instintivas que, logo após realizadas, trazem um sabor de remorso ou de consciência de culpa. Mas é justamente para superarmos essas tendências que trazemos do passado que estamos agora sob a bênção do conhecimento da doutrina espírita. Somos convidados a tomar contato com a nossa racionalidade. Isso faz parte de nosso dever de humanidade. Na condição de seres humanos, temos o dever de cada vez mais nos humanizar. Isso se dá pela consciência plena dos pensamentos e sentimentos, disciplinando-os pela ação da vontade. É claro que isso se realiza com exercícios que devemos fazer em termos de meditação, de vigilância, de consciência atuante em perceber pensamentos estranhos, desejos que muitas vezes não nascem intencionalmente de nós, mas que vêm de vontades alheias à nossa. Essa atenção cuidadosa em selecionar e só intensificar pela vontade a realização daquilo que está em harmonia com as leis de Deus, com a consciência espiritual que estamos trabalhando agora, é o trabalho que somos chamados a realizar diariamente. E nesse trabalho, isso se dá pela consciência plena dos pensamentos e sentimentos, disciplinando-os pela ação da vontade. É claro que para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de se perceberem como espíritos temporariamente revestidos de um corpo material, que ainda não tiveram a oportunidade de diferenciar pensamento, vontade, espírito, consciência, corpo físico, não se habilitam com êxito a esse trabalho de disciplina e de percepção das origens e das influências alheias a nós que vêm através de pensamentos e sentimentos. Queremos aqui dar nosso boa noite, Silmara Mello, boa noite a todos, muita paz. Silmara Mello, que logo mais às 9h tem um estudo muito importante do livro Grilhões Partidos, da série de livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que vai ser transmitido tanto através desse canal, a Web Rádio Portal da Luz, dos canais parceiros, como também do canal Extraindo Lições. Também queremos dar aqui o nosso boa noite a Melo Antunes, lá de Minas, que nos diz boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estarmos aqui juntos, compartilhando esse alimento espiritual que fortalece os nossos espíritos e que vem através da nossa querida doutrina espírita. Então, prossigamos. Fundamental, portanto,
tornarmos-nos conscientes dos pensamentos automáticos, subconscientes e das emoções primárias, automatizadas. É uma condição para a saúde espiritual. Nos tornarmos conscientes do automatismo que mantemos. Então, é preciso darmos um destaque especial a essa questão. Estarmos conscientes dos pensamentos automáticos, subconscientes e das emoções primárias. E para que isso ocorra, como citamos há pouco, o trabalho da meditação, da vigilância, da atenção sobre emoções, sentimentos que podem nos envolver e não serem originados em nós, é muito importante. Havíamos citado, logo no início desse estudo, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 2, onde Emmanuel trata do tema a vontade, quando ele cita esses departamentos que estão ligados ao nosso campo mental. Desejo, inteligência, imaginação e memória. Em quaisquer um deles, podemos receber ideias intrusas, pensamentos que não são nossos, mas que precisam estar sendo percebidos, analisados, e quando não se traduzem em valores edificantes, serem substituídos, transcendidos, e ao mesmo tempo em que isso passe a ser um hábito diário, nós estaremos cada vez mais sensíveis em fazer essas distinções. É uma condição para a saúde espiritual, nos tornarmos conscientes do automatismo que mantemos. É claro que, diante dos valores novos que temos recebido na doutrina espírita, à medida que novos hábitos passam a ser reiterados por nós, nós geraremos automatismos positivos para mais adiante. É porque até que eles se formem e substituam aqueles que antes trilhamos no campo do desequilíbrio, exige tempo, persistência, exige vontade. Vontade disciplinada, constante, atenta por cada um de nós. Por que isso é importante? Qual é o problema dos pensamentos automáticos e das emoções primárias? Não temos domínio sobre eles. Por isso, a ação da vontade para tomar consciência dos pensamentos e sentimentos, superando a vida subconsciente, é tão importante. Como percebemos, meus irmãos, nós somos chamados a estarmos cada vez mais conscientes do que pensamos, sentimos e fazemos ao longo do dia. De estarmos atentos ao que a vontade nossa, de fato, está sendo determinante e condutora nessas áreas de atuação do nosso espírito. Na medida em que estejamos engajados nesse trabalho, passaremos a ter cada vez mais
uma vontade firme, forte, associada ao poder maior que por direito todos nós temos, o poder da oração, profundamente associada ao pensamento dirigido por uma vontade iluminada e educada pelo Evangelho de Jesus. Nós estamos assim chegando aos momentos finais desse nosso estudo. Agradecemos aos que estiveram nos acompanhando, se possível, compartilhem, deixem comentários, façam observações. Isso é muito importante para que o vídeo possa estar sendo mais publicado e divulgado pelas redes sociais. Uma excelente noite a todos e até o próximo encontro. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.